Desde o começo da pandemia de Covid-19, uma das principais medidas tomadas por governos de todo o mundo foi o fechamento das escolas. O Brasil, por exemplo, foi um dos países onde as escolas ficaram fechadas por mais tempo e ainda hoje 18 estados mantêm o ensino apenas de forma remota e os outros tentam equilibrar uma forma híbrida entre o presencial e o ensino à distância. Para falar conosco sobre as consequências do afastamento de crianças e adolescentes das salas de aula, o RFI convida a representante do Unicef no Brasil, Florence Boer. Olá, Florence, seja muito bem-vinda ao RFI Convida. Muito obrigada, bom dia para você, prazer estar aqui. Após um ano de pandemia em 73 países, os alunos estão fisicamente longe das escolas ainda hoje. O Unicef aumentou os alertas sobre as consequências desse afastamento e pede aos estados que redobrem os esforços para manter as escolas abertas ou que pelo menos priorize a abertura, né, nos planos de reabertura. Quais foram as principais consequências desse ano de fechamento e quais são as consequências que a gente ainda pode esperar? Sim, obrigada. Desde o Unicef, temos uma preocupação muito forte com a situação das crianças e adolescentes. Aliás, toda a pandemia, embora ela não afete as crianças e adolescentes diretamente através do vírus, não é a faixa da população mais afetada, ela é mais afetada pelos efeitos indiretos, assim, da pandemia. Um dos aspectos que mais nos alarma, assim, é o fato que milhões de crianças estão fora da escola, assim, não tem aulas presenciais, em praticamente todos os países do mundo, em algum momento fecharam. No caso da América Latina, essa é a região que teve o tempo mais longo assim, de fechamento das escolas. A média no mundo, segundo dados de janeiro, é de 22 semanas. Na América Latina, a média é de 30 semanas. E o Brasil é um dos países entre aqueles que ficou com um período muito longo, com muitas crianças que faz um ano que não tiveram aula presenciais. Alguns estados abriram de maneira híbrida, outros não abriram, mas a gente ainda estamos numa situação onde a maioria das crianças e adolescentes não tem acesso à aula presencial. E isso tem um impacto muito profundo no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Primeiro, na própria aprendizagem. Sabemos que, apesar de todos os esforços que foram feitos para garantir um acesso a aulas remotas, elas não chegam a todo mundo e também é muito difícil, assim, ao decorrer do tempo, as crianças manterem esse vínculo. Então, segundo os dados que temos, assim, do final do ano passado, já estamos vendo, assim, uma desvinculação de milhões de crianças. Ou seja, antes da pandemia, já tinha 1,3 milhões de crianças e adolescentes que estavam em idade escolar e estavam fora da escola. Com o efeito da pandemia, segundo os dados da própria PNAD, mostra uma desvinculação de aproximadamente 8 ou 4 milhões de meninos e meninas, ou seja, um total de aproximadamente 5 milhões de crianças e adolescentes que estão desvinculados da escola, ou seja, que não estão recebendo essas atividades de maneira regular. Então, isso tem um impacto muito profundo assim na sua aprendizagem. O grande risco, a nossa grande preocupação é que uma parte dessas crianças e adolescentes não voltem para a escola, uma vez que são desvinculadas, que se envolvem, inclusive, muitas vezes, atividade de trabalho infantil, outro tipo de atividade, muito difícil voltar para a escola. Então, isso nos está representando, está levando para trás. Já calculamos que nos leva a 2 décadas para trás em número de crianças e adolescentes desvinculados da escola. E isso é feito na aprendizagem, mas o fechamento das escolas, ele também tem um efeito muito profundo em outros aspectos do desenvolvimento da criança. A própria segurança alimentar. Sabemos que num país onde tem muita pobreza, muitas crianças, elas dependem da merenda escolar.
Então, apesar de esforços que foram feitos em vários lugares de dar o acesso à merenda escolar, muitas, assim, são milhões que não têm esse acesso à alimentação, e temos pesquisas que o Unicef fez que mostra como a alimentação de crianças ela está se deteriorando, ou seja, tem menos alimentos e estão consumindo alimentos que são menos nutritivos, menos adequados para o seu desenvolvimento. Tem um impacto também na violência, sabemos que a violência doméstica aumenta, e no próprio, na saúde mental, sabemos que nessa fase da vida, essa convivência, ela é fundamental. Então, o fechamento das escolas está tendo um impacto muito profundo na saúde mental também de crianças e adolescentes. Então, a educação remota não é a mesma coisa da educação presencial, é bastante diferente. A educação remota, ela é um esforço sumamente importante para poder responder nesses momentos nos quais a escola está fechada, para poder dar um acesso à educação. Ela, muito provavelmente depois da pandemia, ela vai ser muito importante para complementar a educação presencial. Mas o que essa crise mostra é como a educação presencial é fundamental. Ela não pode ser, de nenhuma maneira, pode ser substituída por uma educação unicamente à distância. Também tem que levar em conta, além das próprias limitações da educação à distância, no Brasil tem 4,8 milhões de crianças e adolescentes que vivem em casas onde não têm acesso à internet. Tem muitas famílias onde a gente tem um celular para 4 pessoas, não tem computador. Então, tem também uma barreira, assim, pela falta de acesso à internet, pela própria falta de equipamento, pela falta de privacidade. Quando você está numa família que vive no mesmo lugar, todo mundo fazendo suas atividades ao mesmo tempo, a capacidade de concentração ela é muito prejudicada. Mas mesmo se alguém tiver as melhores condições para fazer a educação à distância, ela nunca vai substituir a educação presencial, porque essa troca, esse contato direto com o professor é fundamental, e essa convivência com os outros, crianças, adolescentes, próprios pares, ela faz parte do crescimento e do desenvolvimento também de todas as aptitudes, competências sociais, assim, para poder se movimentar no mundo, e faz parte do seu desenvolvimento. Então, eu imagino depois, um pós-pandemia, com o digital que vai ter um espaço importante, o que é muito positivo. A gente tem que aproveitar essa crise para desenvolver o digital, mas sempre como um complemento ao presencial. Sim, existe uma proposta bastante controvertida entre a tramitação na Câmara dos Deputados para que a educação seja considerada uma atividade essencial. O Estado de São Paulo publicou na semana passada um decreto estabelecendo que as escolas são uma atividade essencial durante a quarentena, e isso também aconteceu em outros municípios, como Natal. Esse tipo de proposta é interessante? A educação ela tem que ser realmente considerada como uma atividade essencial. Por isso falamos, a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a abrir. Ou seja, numa situação realmente de crise, como estamos agora no pico da pandemia, enfim, que está afetando o país inteiro. Então, num pico desse, você pode até chegar a fechar as atividades presenciais, uma vez que todas as outras medidas foram tomadas. Se fecham o transporte, as praias, os escritórios, restaurantes, os bares, tudo o resto, e que isso não dá certo, então talvez seja necessário para um período de suspender as atividades presenciais. Mas ela tem que ser realmente a última a fechar e a primeira a abrir. A evidência mostra também que nos lugares onde as escolas abriram, não tem uma correlação entre a abertura da escola e o aumento das infecções. As escolas, elas têm que ser abertas com
aplicando protocolos, obviamente. São protocolos que vão desde ventilação, distanciamento, uso de máscaras e turmas híbridas, que se como uma alternância assim das turmas, se for no momento de pico da pandemia. Ou seja, são todas medidas que são tomadas, mas a nossa posição também é que o espaço físico da escola nunca deveria fechar. Ele tem que permanecer como uma referência para receber os materiais, para poder ir, se uma criança, adolescente tem uma dificuldade, esse espaço físico de referência é fundamental porque ele dá aquela segurança também para a criança e adolescente. Então, o espaço físico nunca deveria fechar. As atividades presenciais devem ser as últimas a fechar, e, repito, as primeiras a reabrir depois de um momento de pico. A educação é uma atividade essencial. O impacto que o fechamento das escolas tem nas crianças e adolescentes, ele é muito, muito profundo. Quando a gente entra os adultos, o impacto a gente já sabe para todos nós, ele é muito, muito duro essa situação. Mas perder um ano para um adulto é sumamente difícil. Perder um ano para uma criança nesse período de desenvolvimento pode ter assim consequências na vida inteira. Você citou um pouco das possibilidades de ideias de como abrir as escolas. Quais são as propostas da Unicef para uma reabertura segura das escolas, ou que pelo menos a educação seja mantida e garantida para que os alunos não percam totalmente esse contato com as instituições? Sim, a escola ela tem que funcionar com protocolos. Esses protocolos incluem distanciamento físico, ventilação, lavagem de mão, uso de máscaras em qualquer momento. Então, são todas medidas que têm que ser implementadas, que têm que ser adaptadas à realidade local e à situação epidemiológica. O que recomendamos que realmente haja uma conversa entre os professores, os outros adultos que trabalham na escola, as famílias, os próprios alunos, as autoridades da área de saúde e de educação daquele município, para sentar juntos e definir as melhores opções que são adaptadas àquela situação específica daquele lugar. E implementar esses protocolos que permitem, dessa maneira, ter uma abertura segura das escolas. A evidência mostra que as crianças não são muito afetadas pelo vírus. Mostra também que não tem uma correlação entre a abertura das escolas e o aumento das infecções numa comunidade. E, em muitos casos, tem, inclusive, pesquisas que mostram que a escola é um lugar mais seguro, porque uma escola com protocolos permite que as pessoas, os alunos e as pessoas convivem com todas essas medidas de segurança. Quando as crianças não estão na escola, elas podem estar numa situação na rua muito mais difícil em termos de observação dos protocolos. Então, em muitos casos, é um lugar, na realidade, muito mais seguro para elas. Então, você falou desses protocolos, a França é um dos países que mais insiste na educação presencial, com as escolas abertas durante a pandemia, e foi citada como um bom exemplo exatamente no controle epidemiológico e mantendo esses protocolos, às vezes considerados bastante rígidos. Mas essa semana o governo francês teve que anunciar um fechamento de 3 semanas de todas as escolas devido ao grande aumento de contaminações por Covid no país. Uma das coisas que mais foi falada, em que o governo mais recebeu críticas, foi exatamente essa, que os professores disseram que não foram ouvidos. Você falou dessa ideia de troca entre o governo e professores. Como isso pode acontecer, né, num momento tão crítico de pandemia? Sim, o interessante do exemplo da França é justamente um país que aplicou esse princípio da escola que seja a última
a fechar, como o caso agora, faz parte de um lockdown assim amplo, de uma série de medidas que estão sendo tomadas, e a primeira a reabrir, o que aconteceu na primeira fase da pandemia. Então, é muito positivo justamente aplicar esse princípio, que a escola seja a última a fechar e a primeira a reabrir. O diálogo, ele é muito importante, porque entendemos, num período de crise assim, todos estamos preocupados, então a preocupação dos professores é totalmente lícita, totalmente lógica, e a gente entende que tem que num momento de crise assim. Então, por isso que é importante que esse diálogo ele aconteça a todos os níveis, aos níveis assim de organizações, mas aos níveis também muito locais. Para justamente adaptar as medidas às circunstâncias locais. E também buscando uma proteção dos professores que são parte de categorias de risco, por exemplo, que nesse caso pode haver uma organização entre aqueles professores que estão numa categoria de risco, continua com a parte online da educação, enquanto outros possam garantir uma educação presencial. Então, por isso que esse diálogo, essa articulação, ela é fundamental para buscar em cada situação qual é a melhor modalidade para poder garantir essa educação. Certo. Muito obrigada, Florence Boer. Obrigada por ter participado e dado essa entrevista ao RF Confita. Muito obrigada a você.